Datas comemorativas deveriam ser motivos de felicidade, mas quando a gente está diante de pais separados, essas datas acabam sendo motivos de ansiedade, insegurança, conflitos, e a criança ali, ou adolescente, né, no meio do caminho, e não precisaria ser assim. Se você está passando por isso, esse vídeo aqui é para você. Meu nome é Michele Albertini, sou advogada com mais de 20 anos, com atuação especializada no direito de família. Vou deixar minhas redes sociais aqui para você me seguir. Diariamente eu posto conteúdos lá relacionados a esse assunto que eu estou trazendo hoje aqui para a gente conversar e muitos outros. Me siga e sempre eu posto respostas de caixinha de seguidores. Eu vou adorar responder uma pergunta sua lá no meu perfil do Instagram ou do TikTok. Natal chegando, Ano Novo chegando, mas também a gente tem muitas outras datas. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Família, Festa da Família na escola, Festa Junina. Como é que ficam essas comemorações? Páscoa, que é um feriado grande também, Carnaval. Com quem que a criança vai ficar? Tem que alternar? Se a criança já mora com a mãe, todos os feriados têm que ser com o pai, como é que fica essa questão? Se você tem essa ou outras dúvidas, você precisa começar a me seguir, ó. Mais uma vez, eu tô te falando, hein? Me siga lá para mais dicas. Quando a gente fala em regime de convivência, as datas comemorativas são um capítulo à parte. A gente tem que dar uma atenção especial às datas comemorativas, porque o regime de convivência é o dia a dia ali. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante, né? Esse ciclo de convivência. Vai ver ali toda terça e quinta e final de semana alternado, vai ver todo dia, vai ver todo dia um pouquinho com pernoite na casa do outro, vai pernoitar e devolver na escola, enfim, sobre regime de convivência, eu tenho vídeo aqui, vou deixar o link abaixo aqui no meu canal para você ir lá assistir. Mas quando a gente fala em datas comemorativas, abre um capítulo à parte, porque são datas especiais, são datas marcantes, como eu trouxe aqui, tem Natal, tem Ano Novo, Dia das Mães. Como é que funciona isso? Então, assim, como que a justiça enxerga essa situação? Normalmente, o Dia das Mães ou o Dia dos Pais passa-se com o genitor homenageado, tá? Então, o Dia das Mães, normalmente, o final de semana passa com a mãe, Dia dos Pais, ou final de semana passa com o pai. Ou também dá pra gente definir diferente, tudo vai de acordo com a definição, com o pedido, né, na ação judicial, que aí a gente analisa o que eu sempre falo de triangulação, que são as distâncias entre casa da genitora, casa do pai, escola. Essas distâncias aqui que definem muito esse regime de convivência. Mas, por exemplo, dá para ser também, vamos imaginar que são finais de semanas alternados. E no final de semana, que é Dia das Mães, nessa alternância acabou caindo com o pai. Então dá para definir também que o domingo, né, recomeçando, por exemplo, às 9 da manhã e terminando às 21 da noite, seja passado com o genitor homenageado. Então, mesmo que seja o final de semana do pai, a mãe pode passar o domingo inteiro com a criança, ou o contrário também, tá? Então dá para fazer dessa forma. É claro que cada caso é um caso, depende dessa triangulação, mas em regra, essas datas comemorativas é com o genitor homenageado, assim como o aniversário também, tá? Aniversário da mãe passa com a mãe, aniversário do pai passa com o pai. Aniversário da criança normalmente são alternados, um ano com a mãe, outro ano com o pai. Normalmente faz ano par com a mãe, ano ímpar com o pai. Normalmente, tá? Mas isso não é uma regra, é o que é o habitual no Poder Judiciário. Agora, quando a gente fala de datas comemorativas como feriados prolongados, por exemplo, Páscoa, Carnaval, Natal, que compreende o Ano Novo, tem um período de férias também, aí a gente está falando de datas com significado, com questão emocional mesmo. E ninguém quer passar datas especiais assim longe dos seus filhos, até mesmo porque muitas memórias, né, são ativadas, são feitas no momento ali do ovo de Páscoa, né, tem muitas famílias que comemoram o Natal, o Ano Novo, então a gente precisa ter um certo equilíbrio, um certo cuidado nesse ponto. E aí, mais uma vez, tem a questão da triangulação, né? A gente tem que analisar as distâncias e o que é possível para cada família. Em situações em que essa triangulação ela é mais distante, ou seja, a criança mora num estado com a mãe, por exemplo, o pai mora em outro, aí a gente acaba priorizando que os feriados sejam com o genitor que está distante, tá? Eu falei morar com a mãe aqui porque a gente sabe que, na maioria das vezes, né, isso é um dado estatístico, as crianças ficam com a mãe, mas eu sei, eu tenho muitas exceções aqui no meu escritório, inclusive, de situações em que as crianças moram com os pais. Mas o genitor que está distante, ele tem uma certa preferência para passar esses feriados. E também a genitora, né, que está na prática diária, ali no dia a dia com a criança, ela também tem direito, pela lei, a passar momentos de
de feriados prolongados também com a criança, sem ser aquela rotina, né? Então tem que ter ali uma parcimônia. Um feriado ou 2 para o pai, contrapartida 1 para a mãe, então tem que haver esse equilíbrio, essa negociação analisando o calendário. A melhor situação seria essa: pegar todos os feriados, todas as datas importantes para as famílias, aniversário de mãe, de pai, essas situações, e fazer ali um mapeamento de acordo com essa distância grande, né, que acontece entre genitores aí quando estão aí com distância muito grande, né? Tô falando aqui de cidades distantes ou estados distantes. Aí dá para fazer nessa situação. Quando a gente fala de mesma cidade ou muito perto, aí dá para fazer uma alternância mais, num ritmo mais interessante, tanto de convivência quanto de datas comemorativas também. O que a gente observa muito na prática? Porque a lei, ela não traz essas peculiaridades. Essas peculiaridades são do dia a dia da advocacia. Mas a lei fala assim, convivência equilibrada. Ela não fala exatamente período com cada um. Mas no dia a dia da advocacia, o que a gente observa? Que normalmente os pais, né, que estão distantes de seus filhos, acabam, ou mães, tá, gente? Mas acaba tendo uma prioridade maior, por exemplo, para passar um período maior, porque é muito custoso. Então não faz sentido, por exemplo, tá, gente? Passar o Natal com um e o Ano Novo com outro. Por quê? Natal e Ano Novo é uma semana de diferença. Tem um período de férias também. Então, normalmente, o que faz? Joga o Ano Novo com o período de férias e o Natal. Então, fala assim, o Natal esse ano vai ser com a mãe. Beleza, então, Ano Novo e férias vai ser com o pai. Então, acaba tendo um período maior com o pai. No ano seguinte, inverte. Mas essa inversão talvez não seja tão interessante, porque o período que é após o calendário escolar até o Natal é menor do que o período do Ano Novo até as voltas férias. Então, talvez seja interessante, em caso de distância muito grande, assim como eu falei, de estados ou cidades, de repente ficar fixo que o Natal é sempre com o genitor que já mora com a criança e o Ano Novo é com o outro, porque daí tem esse período maior. Ou não, tá, gente? Porque, olha, eu tô falando aqui com base no calendário do estado de São Paulo. Eu sei que tem outros estados que as férias tem começos e fins, né, de período diferente. Então, é claro que cada situação é uma situação, mas dá para fazer essa alternância aí com um revezamento um pouco maior para aproveitar esse período de férias. Assim como, por exemplo, alguns estados, né, tem férias de julho, como aqui no estado de São Paulo, as férias de julho são longas, tem média 30 dias, 28, 30 dias. Eu sei que já em alguns estados já não tem, então são 2 semaninhas só. Então a gente consegue fazer uma divisão de uma maneira a enxergar a necessidade da criança e a distância, né, desses genitores. Pensando sempre que quem está distante tem que ter um período maior, tem que ter um momento mais de convivência. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, dá para fazer férias de julho, 3 semanas com esse que está mais distante e 1 semana com o genitor da rotina, né, do dia a dia. Gente, isso aqui é assim, tempero de cada família, não tem fórmula mágica. Por isso que um advogado especializado vai conseguir definir exatamente o que é bom para você, analisando e entendendo a sua família e o seu contexto. Tô dando aqui, ó, pitadas, linhas gerais, não é regra de nada, porque como eu falei, a lei fala em convivência equilibrada, isso é relativo para muita família. Então tem alternância anual, alternância mensal, flexibilização de acordo com a idade da criança, como é que vai ficar, é obrigado a pernoitar. Então, gente, tudo isso é assim, olha, é minúcia de cada família, de cada contexto familiar. Então, busca um advogado especializado, humanizado, para que ele possa fazer essa formatação da melhor forma possível, da forma que atenda a sua família. Uma coisa que a gente faz muito aqui no nosso escritório é uma formatação escalonada. Por exemplo, até 2 anos, um período, até de 2 a 4 período, e assim por diante, né? Porque também tem a rotina escolar. Então, assim, cada caso é um caso, viu, gente? Eu tenho vários vídeos aqui onde eu falo de regime de convivência, vou deixar de novo aqui embaixo para você. Eu te convido para ir lá dar uma olhadinha. Datas comemorativas são momentos muito especiais, que não admitem decisão por improviso. Então, é preciso que os pais conversem, se alinhem e definam como é que vai ser. Definiu? Redige isso através de um advogado especializado e homologa para ter força judicial. Não fique ali na base da confiança também, porque se a outra parte descumprir, você vai fazer o quê? Sentar e chorar, né? Porque aí você já perdeu o Natal, já perdeu o Ano Novo, já perdeu a Páscoa, já perdeu tudo. Então, oficialize. Não acredite em regime de convivência livre. É só eu avisar com 24 horas de antecedência que vai dar certo. Não.
Regulamente, sempre. Ponha no papel, escreva exatamente quais são as regras entre vocês. Isso dá segurança para você e, acima de tudo, para o seu filho. Ter um regime de convivência definido traz paz, estabilidade, previsibilidade, paz para as crianças e para você. Se você está passando por uma separação, enfrentando problemas com outro genitor em relação a essa questão de datas comemorativas, festividades, é um momento delicado, é um momento que precisa ser definido com a ajuda de um advogado especializado. Nossos contatos estão aqui embaixo para que você possa buscar a orientação jurídica com a nossa equipe especializada para evitar desgastes desnecessários. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você, que tenha sido de grande valia. Já deixa um joinha aí para ajudar o nosso canal a crescer. Minhas redes sociais estão aqui embaixo mais uma vez para você começar a me seguir. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.